Então, vou começar hoje a palestra nossa de hoje, o dia da lua cheia, bem-vindo a todo mundo, e a palestra hoje vai ser sobre o Sangha. Vocês sabem, no budismo a gente tem o Buda, o Dharma e o Sangha, são as três joias do budismo, e nós vamos falar do Sangha. Nós, aqui no Nigma, somos um Sangha, da tradição Nigma aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos falar hoje sobre o Sangha. E, ao mesmo tempo, hoje é a noite de lua cheia, eu queria lembrar vocês disso, que a lua cheia, desde a época do Buda, na antiguidade da Índia, a lua cheia era sempre comemorada como um momento muito especial, um momento ou espiritual, é um momento especial. E é um momento auspicioso. E várias tradições comemoravam a lua cheia. E, no caso do Buda, quando o Buda vivo pregando, a lua cheia sendo um momento especial, uma vez houve um encontro do Buda com o rei Bimbisara, de Magadha. É um rei que, na história do Buda, eles vão se cruzar algumas vezes. E Bimbisara, porque como na lua cheia havia um juntamento de muitos monges, bhikshus, o Bimbisara sugere ao Buda que por que você não transforma esse encontro na noite da lua cheia num momento de ensinar ou cantar mantra, enfim, conforme. E o Buda pensa sobre isso e aceita isso. No caso, nós damos uma tradição que não é direta do Buda, porque ela veio pelo Buda, mas ela se renova no Tibete, e a gente, então, está dentro desse calendário lunar tibetano. Então, hoje estamos aqui na cerimônia da lua cheia. Então, vamos falar invocando Padmasambhava hoje, então, dentro da tradição tibetana, e em comunhão com a linhagem e a renovação dos laços espirituais, porque isso acontece durante a lua cheia. Então, vamos começar. Os membros do Sangha, estando presentes no mundo, mais distantes da sua confusão, eles formam... Não, espera aí, desculpem. Aqui uma falha técnica, na verdade, exatamente. O Sangha, essa é a próxima tela. Vamos começar. O Sangha é a comunidade que dá continuidade à presença do Buda no mundo, preservando o modelo de ação consciente e o modo de vida harmonioso que o Buda instalou. E essa presença do Buda é porque no Sangha, o Sangha é um juntamento de seguidores do Buda, mas que estão sempre em processo, em ação, praticando. Então, fundada pelo Buda e guiada pelos seus ensinamentos, o Sangha foi sustentado ao longo de gerações de mestres realizados porque quando a gente fala do Buda, a gente fala da iluminação. Então, são mestres que chegaram a esse ponto de iluminar. E o Sangha, então, nesse aspecto, é um refúgio contra as atitudes e as ações que prendem os seres ao sofrimento. O Sangha budista é uma comunidade de seres que tomou refúgio nas três joias, no Buda, no Dharma e no Sangha. Ao buscar refúgio, o indivíduo expressa confiança na sabedoria do Buda e na verdade dos seus ensinamentos, e reconhece a necessidade do Sangha como um apoio para a vida espiritual. No seio do Sangha estão os mestres que são os exemplos vivos para a comunidade, para a comunidade mais ampla. Como os mestres têm um insight iluminado, eles inspiram confiança e orientam os outros
menos adiantados no caminho espiritual, porque justamente aqui no Sangha nós estamos em caminho, todos em diferentes posições, mas em caminho. Os seres humanos, isso é o ensinamento do Buda, eles compartilham por igual da natureza iluminada. Todos os seres humanos têm a sua natureza iluminada. Todos os seres, em geral, não só humanos. Quanto mais a gente percebe essa interligação entre todos os seres, o Tathagata Garbha, a gente compreende melhor o sentido mais amplo do Sangha. Então, os membros do Sangha, eles estando presentes no mundo e distantes da sua confusão, eles formam uma ponte entre as pessoas comuns e os iluminados. O Sangha, além disso, ele corporifica a virtude que os ensinamentos, o Dharma, que são o corpo dos ensinamentos do Buda, eles corporificam e são capazes de acumular méritos por várias ações, e, ao mesmo tempo, esses méritos podem reverter em benefício a todos os seres. Ao mesmo tempo, o Sangha conserva a linhagem dos ensinamentos, e o Sangha possui esse poder de ensinar, garantir bênçãos e remover o sofrimento. Então, onde houver Sangha, o Dharma está vivo e o Buda está presente. Então, o que significa seguir os ensinamentos do Buda? Por exemplo, vou dar o exemplo do que nós experimentamos aqui em nosso Sangha, que a gente está dentro dessa linhagem Nyingma, da tradição tibetana do budismo. Em nosso Sangha, a gente começa a relaxar com o Kunye e, ao mesmo tempo, a descobrir, através desse relaxamento, a descobrir a riqueza de experiências que o corpo pode oferecer, o nosso corpo pode oferecer. Uma infinidade de coisas se abrem com isso, e, ao mesmo tempo, a gente acalma, concentra a mente e pode meditar. É todo um caminho. Então, seguir os ensinamentos budistas também significa que a gente reconhece o sofrimento. Isso faz parte do nosso processo aqui dentro, em algum momento que a gente vai se aproximando dos ensinamentos, a gente reconhece o sofrimento ou um mal-estar difuso ao longo de nossa vida cotidiana. E, ao mesmo tempo, ao tomar consciência desse sofrimento dentro da nossa vida, porque quando a gente fala a palavra sofrimento, cada um entende uma coisa. E sofrimento, na verdade, dentro do budismo, tem um significado muito amplo. É sempre dor, mas estou falando, tem vários tipos e modalidades. Então, e, ao mesmo tempo, quando a gente reconhece isso, a gente começa a buscar um caminho para a cessação do sofrimento. Na meditação, a gente pode localizar a origem do sofrimento como sendo produzido pela mente. E aí começa a reconhecer os padrões emocionais que geram sofrimento formados pela mente. Ao tomar refúgio no Buda, no Dharma, no Sangha, nós nos abrimos para os conhecimentos de como o Sansara, para quem não conhece, Sansara é a vida cotidiana do sofrimento, é a vida de todo dia, onde é o mundo cotidiano e a gente que todos vivem em sofrimento. E não é esse sofrimento, só para vocês entenderem, não é só pessoal. É só olhar para a história do mundo, por exemplo, e vocês vão ver que o mundo não parou nunca de estar em guerra, de matar, de sofrer por vários motivos. O sofrimento, então, está presente. Então, ao tomar refúgio, a gente
se abre para os conhecimentos de como o samsara funciona, como é que ele opera o samsara. E a gente pode reconhecer as emoções negativas como geradoras de sofrimento. E ao começar a perceber isso, a gente começa a ganhar confiança na capacidade que a gente tem de transformar essas emoções negativas, deixando de gerar sofrimento através de uma conduta correta. Reconhecendo a verdade dos ensinamentos do Buda, treinando em comportamento correto, afiando a presença mental pela concentração, pela meditação, abrindo o coração pelas cerimônias, mantras, sadhanas, estudos, a gente se abre um caminho espiritual com a presença de um professor e um guru. E, com isso, emerge devoção, compaixão e luz. Pelo mestre e pelo guru raiz, a gente se liga à linhagem e aos Budas e Bodhisattvas. E nós temos uma linhagem e temos um contato. Como resultado de tudo isso, a gente passa a viver, todos nós aqui, a gente como um ser humano um pouco melhor, mais cordato, mais cooperativo, mais generoso, aplicado, presente e atento de todas as maneiras, porque a atenção é uma prática que a gente tem. Então, outro assunto que eu queria falar é o conviver dentro do Sangha. Então, o convívio permite a gente compartilhar com seres iguais a nós, que buscam uma vida equilibrada, calma e dedicada à vida interior. E, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar para o Sangha e trabalhar no Sangha, dentro da tradição Nyingma, nas várias pétalas da mandala que forma a nosso Sangha. E, particularmente, nós estamos dentro de uma tradição, dentro da tradição Nyingma, do nosso mestre Tatan Tulku, que entende que trabalhar em todas as frentes é uma maneira também espiritual de se processar dentro do Sangha. O trabalho é uma coisa que permite a gente se exercer e aperfeiçoar, se aperfeiçoar e aprofundar todo o nosso modo de ser, sempre através do trabalho. E aí, aqui dentro do nosso Sangha, a gente estuda, medita, avança nos ensinamentos, participa de cerimônias, participa de ações na arte sagrada, conhece melhor a história e a tradição do budismo, do qual a gente faz parte, conhece nossa linhagem. Juntos, gradualmente, desenvolvemos o conhecimento e o controle da mente ao longo de 3 treinamentos, que são o Shila, que é o comportamento ético, Samadhi, que é a concentração meditativa, e Prajna, a sabedoria, chegando ao coração, ao caminho de devoção, amor e compaixão. Então, agora eu queria falar de uns aspectos históricos do Sangha. Então, historicamente, as tradições budistas tiveram ênfase no Sangha ordenado, como uma ordem religiosa, no Sangha ordenada, como um modo de vida mais apropriado para o desenvolvimento espiritual. Mas o Buda, ele não fez discriminação nenhuma em termos de classe, casta, sexo ou raça. O Dharma, os ensinamentos, ele está aberto a todos e qualquer um pode se beneficiar dele no grau em que for capaz de desenvolver o entendimento. Esta é uma característica fundamental dos ensinamentos do Buda. Cada um compreende os ensinamentos dependendo do seu nível de desenvolvimento. Por exemplo, assim, nos livros do nosso mestre Tatan Tulku, esse é um exemplo para vocês que não frequentam aqui, a gente pode ler muitas vezes um texto sobre um ensinamento
E, na medida que a gente vai avançando no nosso caminho, no caminho espiritual, a gente relê esse texto e cada vez a gente descobre novo nível de significado, porque justamente são ensinamentos que são feitos. Quanto mais você consegue perceber, mais ensinamentos estão ali embutidos. Então, enquanto sendo uma comunidade, os membros do Sangha, aí falando do aspecto historicamente, os membros do Sangha, eles podem, assim, ou viver juntos, ou eles podem viver isolados. Por exemplo, os leigos, eles podem entrar por monastérios ou ficar em casa. Onde eles estejam, onde quer que estejam, e onde quer que eles façam, eles estão unidos por sua convicção de que o samsara, esse cotidiano sofrido, não oferece nenhuma alegria duradoura, e por sua fé na tradição iluminada do Buda, eles ajudam a preservar essas tradições, essa fé. Ainda falando historicamente, dentro do Sangha, você tem 8 níveis reconhecidos de participação, falando desde a Índia. Você tem 6 níveis que são atividades monásticas e 2 níveis que são dos leigos, né? E aqui, só para vocês, os monges e monjas são os bhikshus e bhikshunis, são monges ordenados. Os shramanas e shramanis, homens e mulheres que assumiram o voto do noviciado. Eles estão começando, dão um primeiro passo. Esses shiksamanas são os que são os menores, eles não têm idade ainda para receber a ordenação. E eu queria lembrar vocês, na Índia e no Tibete, dentro dos sanghas budistas, você encontra muitas crianças, muitas. É muito frequente parte do budismo fazer parte também da educação básica das crianças. Eles ali aprendem, além do budismo, várias outras coisas. E eles formam esses shiksamanas. E esses upavatsas são leigos que assumem votos temporários, e aí os upasakas e upasikas são homens e mulheres que conciliam, são leigos, conciliam a observância dos ensinamentos do Dharma com as suas responsabilidades familiares, vivem em casa. Mais um aspecto para comentar com vocês é o seguinte: historicamente, ingressar num sangha tinha exigências. O indivíduo candidato a monge, ou a monja, ele deveria demonstrar que ele estava preparado para levar aquela vida dedicada. Segundo o Vinaya, Vinaya é um dos grupos de ensinamentos do Buda, que cuida do comportamento ético. Seria necessário o indivíduo apresentar 3 motivações. 1, desilusão com o samsara. 2, desejo de realização, desejo de se iluminar. E 3, reconhecimento de dukkha, ou seja, reconhecimento do mal-estar cotidiano que marca a vida terrena. Esses 3 dados faziam de um candidato bom candidato. E aí, a ordenação dos bhikshus ou monges no sangha é um evento importante. E tem formas variadas que mudam conforme a linha que o sangha segue, entende? Se é Sravakayana, Mahayana, e, ao mesmo tempo, tem a ver com a linhagem daquela tradição. Bom, com isso, a gente agora vai entrar eu parei de falar do sangha em si mesmo, e nós vamos falar um pouquinho mais da história desde o budismo, enquanto o Buda ainda está em ação. Então, no decorrer da sua vida, o Buda ele transmitiu sua compreensão a inúmeros seres de todos os reinos. No reino humano, ele atraiu milhares de seguidores que se voltavam para o Dharma e dedicavam suas vidas a alcançar conhecimento e liberação. Assim, o Sangha, a comunidade daqueles que tomaram refúgio nas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha,
foi trazido à existência. O Sangha acolheu indivíduos de todas as procedências e estágios de desenvolvimento. Reis, homens do povo, monges e monjas, arhats e outros liberados. A grande congregação de bodhisattvas, seres em todas as partes, responderam à verdade dos ensinamentos do Buda. O Buda é um exemplo para o Sangha, demonstrando, através da sua conduta, como investigar a condição humana e como agir em direção à plena maturidade. O Sangha era genuinamente democrático, seguindo a liderança dos mais adiantados no caminho espiritual. Os membros do Sangha administravam seus assuntos particulares. Questões que afetavam a comunidade como um todo eram discutidas em assembleias gerais e ali se decidir. Alegres e tranquilos, vivendo vidas simples e dignas, bhikshus e bhiksunis do Sangha demonstravam o impulso ético dos ensinamentos do Buda. E aí, eu vou falar sobre o primeiro Sangha. Quer dizer, os primeiros a se tornarem arhats, que são seres iluminados, foram os 5 discípulos que ouviram o primeiro discurso do Buda no Parque dos Cervos, em Varanasi. Esses discípulos, eles já haviam estado junto com o Buda antes dele se iluminado, se tornado um Buda. Então, logo depois dessa primeira pregação do Buda, pouco tempo depois, já havia 60 pessoas que estiveram próximo ao Buda, e o Buda comunicou seus ensinamentos e instruiu eles a difundir o Sangha, o Dharma, o Dharma, os conhecimentos por toda a região. Enquanto o Buda viajava de um lugar para o outro, o Sangha foi crescendo rapidamente e, perto do seu local de iluminação, uma comunidade de 1000 renunciantes, encabeçada pelos irmãos Kashyapa, uniu-se ao Sangha. E aí, outros centros, à medida que o Buda viajava, novos centros vão se formando, primeiro provisórios, mas vão se tornando centros bastante conhecidos. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o papel dos leigos desde o começo da atividade budista. Os primeiros discípulos leigos que já entraram no Sangha, logo no início do período da iluminação, assumiram papéis muito importantes. Um exemplo importante foi justamente Bimbisara, que eu já falei dele, o rei de Madaga. Ele deu de presente à comunidade o Bosque dos Bambus, em Rajagara. Esse foi um lugar bastante conhecido, porque 3 meses por ano na Índia chove praticamente sem parar, a estação das chuvas. Durava os 3 meses e o Sangha se reunia nesses locais, justamente no bosque, por exemplo, para estudar, fazer práticas, e justamente esses locais se tornam centros dos ensinamentos do Buda, e depois, mais tarde, vão se criando novos centros. Mas é só para mostrar que os leigos já presenteavam. Bom, e aqui eu vou, então, falar agora... Agora vamos fazer uma espécie de voo de helicóptero. Nós vamos cobrir um período de uns 3 ou 4 séculos de uma maneira muito rápida, que é justamente o crescimento do Sangha na Índia, como é que ele vai se espalhando. Entende? Preocupado com esse crescimento do Sangha se espalhando, o Buda incumbiu os arhats, esses iluminados, veneráveis, de cuidarem das comunidades e de cuidar da preservação dos ensinamentos e de sua vitalidade para as futuras gerações. É uma maneira de garantir que os ensinamentos estivessem íntegros
e com a força que ele tinha com a presença do Buda, que era muito comentada, a força da presença do Buda. Com o seu modo de ser sereno e sua perfeita paz interior, os arhats foram exemplos vivos da verdade dos ensinamentos do Buda e instilavam fé e confiança nos outros, servindo como o ideal que a comunidade mais ampla podia aspirar. E aqui eu vou falar para você de Mahakashapya, é um dos irmãos Kashapya, porque o Buda atribuiu a ele a responsabilidade de comandar digamos, esse cuidar dos ensinamentos. E assim que do Paranirvana do Buda, assim que o Buda morreu, a primeira providência de Mahakasapya foi justamente convocou uma assembleia de arhats em Rajagra para reunir todo mundo e declarar os ensinamentos do Buda. Pela primeira vez, assim, você fazer uma avaliação de tudo que foi ensinado. E aí deu origem o primeiro concílio, que foi feito sob patrocínio do rei Ajatasattu. Esse primeiro concílio, ele marca o início da história do Sangha e que essa história continuou até os nossos dias. Nós estamos falando em mais ou menos 2.500 anos. Esse primeiro concílio precisava de 500 pessoas convocadas e que essas 500 pessoas tinham que ser arhats. Por quê? Porque apenas aqueles que alcançaram a completa liberação dos desejos pessoais e das limitações humanas comuns seriam capazes de relembrar completa e precisamente todas as palavras ditas em sua presença pelo Buda. Com a memória desobstruída, os filhos espirituais do Buda ouviram a declaração completa dos ensinamentos e compararam cada palavra e cada frase com os ensinamentos que eles também se recordavam. Dessa maneira, o primeiro concílio estabeleceu o corpo da doutrina que foi preservada e transmitida exatamente como o Buda a apresentou. Desde então, as palavras diretas do Buda, chamada de Buddhavacana, vem orientando o Sangha, protegendo-o contra distorções por uma sucessão ininterrupta de mestres iluminados. Então, passado o primeiro concílio, eu vou falar sobre 7 patriarcas. O que acontece? A partir do Mahakasapya, que cuidou, foi o principal arhat, aconteceu um período de uns 80 anos seguidos, onde aconteceram 7 patriarcas. Desculpe, eu botei a mão aqui no lugar errado. Então, assegurada essa transmissão dos ensinamentos, Mahakasapya confiou a responsabilidade a Ananda, e até chegar ao 7º patriarca. Ananda trabalhou pelo Dharma por 40 anos e conduziu 10.000 monges e 5.000 sábios ao estágio de Arhat. E Sanavasika, ele ensinou Sarvati para 1.000 monges, depois ele pregou em 6 grandes comunidades ao norte da Índia. Você vê que os patriarcas também supervisionam esse crescimento do budismo pela Índia. Sanavasika, então, esse crescimento implicava também que aqueles espaços centrais também vão sendo gerados novos espaços centrais ao longo da Índia, que é um país muito grande, e aí vão se criando espaços de reunião que se transformam em monastérios, e assim a presença do budismo e do Sangha
vai se tornando cada vez mais presente e espalhado por toda a Índia. E aí, Sarvasika, ele ordenou Upagupta em apenas uma semana, e Upagupta foi um patriarca que atraiu milhares de pessoas com suas pregações. E Upagupta foi sucedido por Ditika. Ditika viajou por várias comunidades e levou o Dharma a lugares tão distantes como a Ásia Central, e foi pregar para reis e plebeus no norte da Índia. E de Ditika sucedeu Krishna. Krishna foi sexto patriarca, e ele expôs o Dharma no Sri Lanka. O Sri Lanka, você sabe, é uma ilha ao sul da Índia. E Krishna confiou os ensinamentos a Sudarsana. Sudarsana viajou extensamente ao sul e ao longo da fronteira com a China. E depois da morte de Sudarsana, o Dharma foi se difundindo pelo resto da Ásia, e o Sangha foi conduzido por várias convocações de arhats e mestres realizados. Então, nessa expansão, o que acontece? Com o desenvolvimento contínuo desses diferentes centros, vai se espalhando, criando grupos e sanghas, e vai havendo um relativo isolamento de um grupo e de outro grupo. E começa a haver pequenas divergências a respeito de aspectos do ensinamento do Buda. Alguns centros davam mais importância à prática do Vinaya e a importância do Arhat, o ideal do Arhat como um ser perfeito. A mais a oeste da Índia, você tinha um grupo, uma coleção de centros que relativizou essas regras Vinaya. Então, com essa propagação, assim, com essas pequenas diferenças, 100 anos depois da Paranirvana do Buda, convocado pelo rei Kalasoka, em Vaisali, foi convocado o segundo concílio. 700 arhats se reuniram em Vaisali sob a liderança de Yashas para resolver pontos de divergências. E depois de uma assembleia, com esse mesmo modelo de recitar os ensinamentos e discutir, né? Depois da assembleia, as divergências foram resolvidas, discutidas e resolvidas, e, novamente, todos os ensinamentos foram ditos novamente. Então, agora, o desenvolvimento desses centros do Dharma, quer dizer, nesse momento, um personagem fundamental no budismo muito importante para a transmissão do Dharma no segundo século depois do Paranirvana, foi o rei Chakravartin Ashoka. Ashoka se converteu ao budismo 9 anos depois do início do seu reinado, quando a perda de vidas em sua vitória sobre os Kalingas levou ele a questionar o valor do império e da dominação. Porque nessa luta contra os Kalingas, em que ele venceu, morreram muitas vidas, e isso colocou a ele em questionamento a questão do valor da vida. E, nesse momento, Ashoka ouviu os ensinamentos de Buda, se converteu totalmente ao budismo. A partir de então, ele passou a se dedicar ao bem-estar dos seus súditos e à difusão do Dharma. Então, o que o Ashoka
espalha pela Índia inteira uma série de editais gravados em pedras e pilares. Vocês estão vendo aí, à esquerda, à direita, tem vários formatos. Olha, todos eles escritos, nesses pilares, ele declara normas de condutas compatíveis com o Dharma. Ele construiu inúmeras estupas, homenageou o Dharma através de atos de grande generosidade e estendeu seu apoio a todas as partes do apoio nessas condições que o Dharma prevê. E, além disso, ele incentivou a difusão além das fronteiras da Índia e do seu reino. Vocês vão ver no próximo, o reino Maurya é um reino enorme. Ele incentivou a difusão em missões para Caxemira e para o Himalaia, para a terra dos gregos, para muitos outros países. Os sanghas do Sri Lanka e da Birmânia atribuem sua origem a missões enviadas durante o reinado de Ashoka. Olha só, em azul vocês veem o Império Maurya. Essa parte toda de baixo é Índia, mas é enorme. Os membros do Sangha viajavam livremente por todo o Império, ensinando através do exemplo e da palavra. Centenas de milhares de pessoas de todas as castas, de todos os estilos de vida, vestiram a túnica branca dos leigos budistas, buscando no Buda, no Dharma e no Sangha um refúgio e um caminho. E essa grande expansão do Sangha e dos ensinamentos durante o reinado de Ashoka teve um processo de evolução especial. Terminou formando pelo menos 18 escolas distintas por doutrinas e orientações próprias durante um período. E isso é compreensível porque o Dharma, os ensinamentos do Buda, eles não apresentam nenhum dogma ou credo que delimite territórios. E isso permite que que ele assuma inúmeras formas devido às circunstâncias mudáveis e ao próprio projeto de desenvolvimento da história. Atualmente, a maioria dessas 18 escolas originais desapareceu, mas durante quase 1000 anos, essas desempenharam um papel importante no desenvolvimento e na propagação do Dharma. Os relatos sobre como apareceram essas 18 escolas variam muito de fonte para fonte, e assim como variam as descrições e nome dados às escolas e aos ensinamentos distintos. Então, só falando aqui, porque é importante estar falando dessa evolução das escolas, que é o seguinte: apesar dessas divergências, todo mundo está de acordo de que duas grandes escolas surgiram: os Staviras, ou anciãos, e o Mahasamgika. O Mahasamgika não existe hoje em dia, ele foi desaparecendo. Dos Staviras, duas tradições são vivas ainda: os Theravadins, que existem no sudoeste da Ásia, no Sri Lanka, e o Mula Sarvastivadins, que a tradição Vinaya deles chegou intacto até o Tibete. E, enfim, e aí a evolução das escolas. E aqui eu quero falar, então, passando a época do Ashoka, eu queria falar do rei Kanishka, que foi do Império Kushan, ou Kusana. Ele foi o principal rei dos séculos posteriores ao Ashoka, e ele também apoiou muito o budismo e o Dharma, e é um reino que tomou a Índia vindo dos espécies da Ásia Central. Então, olha o Império Kushan. No seu apogeu, ele abrangia o noroeste da Índia, chegando até o sul, em Madagaskar. O Kanishka protegeu os monges missionários que seguiam a rota do comércio para a Ásia, e, durante o seu reinado, as comunidades budistas começaram a se estabelecer em todas essas regiões, seguindo a trilha de Caxemira, nas montanhas,
E o Sangha levou a palavra do Buda para novas culturas. Nós estamos chegando ao fim, rapidamente falando do terceiro concílio. Quer dizer, essa proliferação de escolas budistas levou o rei Kanishka a convocar uma assembleia de líderes do Sangha, e isso já estamos quase 400 anos após o Paranirvana. De novo, ele pede para que se ache um novo concílio para verificar os conhecimentos do Buda, porque se espalhou muito. Segundo o registro da tradição tibetana, Arhats e Bodhisattva, havia mais de 500 Bodhisattvas, examinaram os ensinamentos de todas as primeiras escolas e concluíram que cada uma delas havia transmitido de forma intacta os ensinamentos básicos do Buda. Também essa assembleia marcou muito na tradição Mahayana a presença da linhagem Mahayana. E aí foram feitas declarados muitos sutras da linhagem Mahayana. E aí a gente chega ao final dessa exposição histórica, e assim, apenas para situar vocês onde é que a gente está, vocês veem, essas datas são todas elas conflituosas e a cada momento se muda, porque cada novos estudos declara datas, mas são mais ou menos datas admitidas. O nascimento do Buda em 563, você vê o Paranirvana em 483, logo depois de Paranirvana, o primeiro concílio em 480. Os 7 patriarcas, um período que mais ou menos de 100 anos. O segundo concílio, 100 anos depois. E depois o reinado de Ashoka, essas 18 escalas, e o Império Kushan de Kanishka, que vai desde 127 a.C., ele vai até 200 depois de Cristo. E para falar em linha do tempo, a única coisa que a gente tem que falar de importante é que no século VIII o budismo chega ao Tibete numa história que não é dessa palestra, mas é que é onde começa a nossa linhagem, a linhagem que nós pertencemos. Então, o budismo continuou se expandindo e conservando até os nossos dias. No último século, se iniciou uma crescente caminhada por diferentes motivos do budismo rumo ao Ocidente. Nós, hoje, aqui, somos do Sangha budista e temos um mestre vivo, Tartan Tulku, que trouxe para cá e para vários lugares do Ocidente os ensinamentos do Buda pela tradição Vajrayana da escola Nyingma do Tibete. Com muito entusiasmo, vivemos uma extraordinária oportunidade de experimentar, viver e trazer esses ensinamentos para o Brasil. Então, era só o que eu tinha a falar, e eu espero que vocês aproveitem bastante a nossa lua cheia, que é uma cerimônia muito intensa e que comemora, tem uma longa história, e é um momento em que há uma aproximação de linhagem, uma história de iluminados presente dentro dessa cerimônia. Então até logo. Eu não sei, Vanessa, o que eu faço agora? Boa noite para todos. Boa noite, obrigada, Breno. Muito bom, Breno. Obrigada, Breno. Muito bom a gente ouvir esse início, né, da comunidade, né, do Sangha, e muito inspirador. Obrigada, hein, Breno? Tá bom. E obrigado a vocês todos. Boa noite. Boa noite aí a todos. Boa noite a todas. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, vamos
começar aqui a nossa prática, né, nesse segundo tempo. Vamos esperar uns 2 minutinhos, 3 minutos, só para quem estava aqui antes, quiser levantar, beber uma água, e a Então, gente já retorna eu com também o volto em um minutinho, eu bom? volto. Então. Boa noite para todos, hein? Boa noite. Obrigada. Obrigada, Breno, obrigada, muito bom.